Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Desmistificando o Espiritismo e hoje a gente segue a nossa viagem pelo Livro dos Espíritos e vamos começar um capítulo novo hoje, o capítulo 7 do livro 2º. Esse capítulo é chamado Retorno à Vida Corpórea. Ele também é um capítulo bem extenso, tá? Esses capítulos são mais densos, né? O último tratou da vida espiritual e agora a gente vai falar de como é o retorno para a vida da matéria quando o espírito está lá no mundo espiritual. Então, nesse capítulo, a gente vai falar do que acontece antes do retorno, que eles chamam de prelúdios do retorno. Prelúdio é aquilo que vem antes, né? Como num livro, né? A união da alma ao corpo e o aborto, as faculdades morais e intelectuais, as influências do organismo, a loucura, as doenças mentais, a infância, a questão de simpatias e antipatias terrenas, e o esquecimento do passado. Então, eu vou novamente dividir em 5 partes esse capítulo, tá? Na primeira parte, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai falar sobre essas questões que vêm antes do retorno, os prelúdios do retorno. E depois a gente segue quebrando o texto em mais alguns pedaços que fazem um pouco mais de sentido estarem juntos, tá bom? Então, vamos lá. Prelúdios do retorno. 330. Os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Aí ele fala, o espírito responde, né? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo que se aproxima. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. E aí ele deixa um detalhe aqui dizendo que na questão 166 isso é abordado, e a questão 166 é o começo do capítulo 4, de falar da reencarnação, né? Que o Kardec pergunta como é que a alma acaba de se depurar, e o espírito fala para ele, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí o Kardec complementa essa questão, né? 330A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? E o espírito fala, certamente, é assim. É interessante dizer só, gente, que às vezes as perguntas parecem ser um pouquinho, não repetitivas, mas meio que voltam no mesmo ponto. O Kardec não foi fazendo nessa sequência as perguntas, ele fez muitas entrevistas com os espíritos de várias categorias, mandou para vários lugares. Então ele foi reunindo as perguntas e respostas como fazia mais sentido para a gente poder fazer um estudo. Tá? Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? O espírito fala para ele, aos que não pensam nela de forma alguma, e nem mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se acham em relação ao seu futuro é uma punição. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Aí ele fala, pode antecipá-lo, solicitando-o por um desejo ardente. Pode igualmente retardá-lo recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes, mas não o faz impunemente, quer dizer, sempre tem uma consequência, visto que sofre com isso, como aquele que recusa o remédio salutar que o pode curar. Questão 333. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, e não quisesse se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Quer dizer, se você fala assim, não, estou bem como eu estou, ele pode querer ficar assim para sempre? Aí o espírito fala para ele, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. 334. A união da alma a esse ou aquele corpo é predestinada, ou é só no último momento que é feita a escolha do corpo que ela tomará, a alma, né? Aí o espírito fala, o espírito é sempre designado previamente. Tendo escolhido a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. 335. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar, ou somente o estilo de vida que lhe servirá de prova? Aí ele fala, pode também escolher o corpo, pois as imperfeições que este apresente representam provas que o auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que delas
vem, o que delas vier, vem. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Aí o Kardec completa, 335A. Poderia o espírito no último momento recusar o corpo que havia escolhido? Aí ele fala, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. 336. Poderia acontecer não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Quer dizer, será que pode ter nenhum espírito existir para aquela criança? Aí a resposta é, Deus a isso proveria. Quer dizer, se a criança tem que nascer, Deus vai garantir que isso aconteça. Quando a criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada é criado sem um propósito. 337. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Aí o espírito explica. Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas, principalmente quando o espírito ainda não tem condição de escolher com conhecimento de causa. Por expiação, ou seja, por causa do sofrimento das coisas, dos erros passados, né, o espírito pode ser forçado, ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Quer dizer, às vezes ele não quer, mas Deus pode obrigar, e ele vai fazer ele nascer onde ele precisa nascer para ter a experiência que ele precisa para evoluir. Mesmo que ele não queira, porque às vezes ele não tem condição de entender a escolha que ele tem que fazer. Ele não entende que ele precisa passar por aquilo ali. Mas se é necessário, Deus vai fazer acontecer. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Aí o espírito fala, muitos podem pedi-lo, mas em tal caso é Deus quem julga qual o mais capacitado, né, o qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Quer dizer, não é como se fosse uma vaga ali no, sei lá eu, no ônibus e que tem alguém que ocupar. Não, o espírito vai se ligando ao corpo. Isso acontece muito antes de o corpo estar pronto para nascer. Né? 339. O momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante a que o espírito experimenta ao desencarnar? E o espírito explica, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. E é importante dizer que quando ele fala em escravidão aqui, ele está falando no sentido de estar preso, no sentido de estar constrangido, de estar restrito. Né? Então, ele fala que a perturbação do nascimento é muito maior do que a perturbação da libertação do corpo. Então, entrar no corpo, entrar de uma forma mais limitada, dá muito mais trabalho que sair. É isso que ele fala. Por isso que o nascimento constrange as habilidades do espírito. Né? 340. É solene, quer dizer, é sério, é grave para o espírito o momento da sua encarnação? Realiza esse ato como uma coisa grave e importante para ele? Aí o espírito explica para o Kardec. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. Aí o Kardec explica. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se vai naufragar. Ou seja, se ele vai morrer, né? Se o navio vai chegar no destino. Se dá o mesmo com o espírito. Ele conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. É como ser mandado para longe, né? Quando você vai reencarnar, você vai perder aquela liberdade que você tinha. Né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando é chegada a sua hora, a hora de ir para o processo de encarnação. Né? Então, nesse momento supremo, assim como do homem em agonia, do homem que está morrendo, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada.
Os prelúdios, ou seja, o início da reencarnação, são uma espécie de agonia para o espírito. O que ele fala é que tem um desconforto, tem um incômodo ali quando o espírito começa a chegar perto da hora de reencarnar. E então, quando isso vai acontecendo, ele vai começando a sentir de alguma forma que está chegando a hora dele ir. 341. A incerteza em que se acha quanto à eventualidade, ou seja, quanto à possibilidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Quer dizer, ele não saber se vai dar certo ou não, se ele vai conseguir fazer o que ele precisava ou não, é uma ansiedade para ele, é um sofrimento? Aí o mentor explica, né? De uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão, quer dizer, vão segurar ele ou o farão avançar conforme estiver bem ou mal suportado. 342. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm ajudar na sua partida do mundo espiritual, como vem receber quando de lá para cá, ou quando para lá retorna? Aí a resposta é: depende da esfera que o espírito pertence. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último instante e o encorajam, e muitas vezes até lhe seguem os passos durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão, por vezes, os que vemos em sonho, que nos demonstram afeto e que nos apresentam confeições desconhecidas? Aí ele fala: muito frequentemente são eles. Eles vêm visitar vocês, como vocês vão visitar alguém que está preso. A união da alma ao corpo, aborto. E aqui tem uma nota nessa tradução, falando que nesse subtítulo não tinha a palavra aborto, mas que como Kardec menciona ela no cabeçalho, então eles preferiram colocar também, tá? Só para a gente se identificar aí com o texto. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, ou seja, um laço de fluido, nesse fluido vital, né? Que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Aí o espírito explica. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro, é a resposta. E o Kardec insiste, 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aí ele responde: as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Ou seja, às vezes, a hora da formação do corpo material é que é o problema. Aquele corpo não tinha condições de se estruturar de maneira adequada, ele acaba se desorganizando e a vida não se completa, né? Ou o corpo não se forma da maneira adequada para aquele espírito poder continuar em frente e o laço se desfaz, né? Isso é inclusive importante a gente saber que muitas vezes é isso que acontece quando ocorrem essas perdas, né, da criança. 347. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Aí o espírito fala: às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. 349.
Quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Aí ele explica, nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte da decisão anterior. Bom, então quer dizer, eu acho que é importante comentar aqui, né? O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, ou seja, para fazer uma nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Quer dizer, se já tinha um propósito determinado de que ele ia passar por esse, não ia vingar, e daí ia reencarnar de novo imediatamente, fosse seja na mesma mãe ou em outra mãe, então nesse caso tem que estudar o que vai acontecer porque mudou o caminho. Né? 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Aí o espírito pergunta para ele, ele fala, você quer me perguntar se como homem ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois ele não sabe o que escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode se arrepender de uma escolha que ele não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. 351. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades, quer dizer, ele está consciente, pleno, né? Aí o espírito explica, mais ou menos conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Quer dizer, ele começa a sentir alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa diferente, ele já está ligado com um corpinho ali que vai nascer. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. E por perturbação, gente, não quer dizer que ele está mal, quer dizer que ele está ficando atordoado, ele está perdendo a consciência completa, ele já não consegue raciocinar do mesmo jeito. É isso que eles chamam de perturbação. Do mesmo jeito quando você acorda num sono muito profundo, de repente. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Quer dizer, ele vai entrando numa situação que ele vai até que ele dorme, ele não fica mais consciente de tudo em volta. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência na condição de homem logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Quer dizer, conforme ele vai entrando nessa letargia, esse amortecimento da encarnação, as memórias vão ficando para trás. Ele vai se ligando aquele corpinho novo e ele vai se desligando daquelas memórias, porque o corpinho novo não tem aquelas memórias. E aí ele adormece e entra naquela condição em que ele vai para o corpinho encarnado. E aí quando ele desencarnar, ele vai começar a ter as memórias de volta de novo. Né? Porque aí o espírito sabe das coisas, mas o corpo não. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades, quer dizer, ele estava dando essa amortecida, a hora que ele nasce ele recobra, aí ele fala, não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos, ele se ligou ao corpo, ele vai seguir o desenvolvimento do corpo. Para ele é uma nova existência, é preciso que aprenda a se utilizar dos seus instrumentos, ele tem que aprender a usar aquele corpo novo. As ideias lhe voltam pouco a pouco como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Então é como você acordar num outro lugar e falar, meu Deus, onde que eu estou? O que está acontecendo? Você acordar fora da sua cama, por exemplo, e né, até você entender o que aconteceu, acordar daquele sono profundo, você leva um tempo, você está meio esquisito com o corpo. É a mesma coisa. Você está encarnado, aos poucos você vai se habituando àquele corpo, aprendendo a usar ele. E aí você vai aprendendo a pensar, a entender, a falar, a andar e assim por diante. 353. Uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Aí ele explica. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de se operar.
Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, lembra daquela questão de explicar dos nomes, das palavras lá do começo, né? Que a gente discutiu lá no começo. Quando eles falam de alma, eles estão falando do espírito ligado a um corpo. Por isso que ele fala, então aquela criancinha ali que está formando, ela não tem alma, não é que ela não tem uma alma, não é que não tem nada lá. Ela não tem uma alma encarnada nela, ela está formando o corpo, mas ela está ligada a uma outra alma, ela está ligada a um espírito. Aquele espírito meio que toma conta completamente do corpo quando ele nasce, mas ela está ligada com aquele espírito. Isso fica bem claro nessa questão. 354. Como se explica a vida intrauterina, a vida dentro do útero? Aí ele fala, é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. O que ele está querendo dizer, de novo, gente, aquele corpinho ele vai lidar e reagir com as coisas de maneira instintiva, como um animal. Não quer dizer que ele não tem alma, quer dizer que a alma não se assenhorou, ela não tomou conta daquele corpinho ainda. Mas ela já está ligada com ele, ele está tomando as formas que ela vai precisar para a experiência dela, para o aprendizado dela. E quando ela nasce, ela de fato toma conta daquele corpo, completamente, né? 355. Haverá, como revela a ciência, crianças que já no seio da mãe não são viáveis? Com que finalidade isso ocorre? Aí o Espírito explica, isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Quer dizer, às vezes é uma aprovação para um, para outro ou para os dois. Né? 356. Haverá natimortos, quer dizer, nascidos mortos, que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Aí o Espírito fala, sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. Quer dizer, às vezes pode ser que não tenha um espírito ligado àquele corpo. Imagino eu que um exemplo, talvez, isso é uma opinião minha, tá, gente? Talvez, por exemplo, os anacéfalos, né? Os que não têm um cérebro, porque não tem um sistema nervoso. Não sei, eu não sei, realmente não sei. Eu, Dirceu, não faço ideia de como é que é a conexão deles com um espírito. Mas, imagine, é isso, eles não falam em que situações, mas em algumas situações, e a gente não vai ter como saber como, né? Não tem um espírito ligado com aquele corpo. Então, só o fato de ter a criança formando e nascer, ou ela morrer ainda no útero, né? Às vezes é uma aprovação para os pais, de dar a expectativa de querer ter o filho e não poder ter, né? E o filho ter aquela perda trágica, né? Aí o Kardec insiste na pergunta, né? 356A. Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Aí o Espírito fala, sim, algumas vezes, mas não vive. 356b. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? Aí o Espírito fala, o que seria da criança sem o espírito? Não seria um ser humano. Ou seja, é óbvio, né? Pelo amor de Deus. É mais às vezes que o Espírito fala. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Aí ele fala, é uma existência nula, ou seja, uma experiência anulada, né? E que ele terá que recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? Aí o Espírito explica. Há crime toda vez que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, quer dizer, de novo, né? Cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então aquele corpo ia servir de algum instrumento para algum tipo de prova, fosse para nascer e não vingar, fosse para nascer e aquele espírito vir ao mundo, independente do tempo que ele fosse viver, aquele corpinho era um instrumento de Deus, ele era uma ferramenta de Deus
por uma coisa que ia acontecer no mundo, que ia servir de experiência para alguém. Fosse para o espírito, fosse para a mãe, para o pai, e assim por diante. Então, toda vez, segundo, né, o espírito, toda vez que alguém impede aquela criança de vingar, está cometendo um crime contra a lei de Deus, porque você está impedindo aquele evento de ocorrer, está impedindo aquela ação. 359. O caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí o Espírito fala, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Ou seja, se está arriscando a vida da mãe, se você não sacrificar a criança para perder a mãe, você está pondo outra vida em perda. Então você está escolhendo matar a mãe para a criança vingar. E aí ele fala, não, então é melhor manter a mãe viva, a experiência dela. Né? 360. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se dá ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Aí o Espírito explica. Veja em tudo a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, portanto, levianamente coisas que deves respeitar. Ou seja, não trate de maneira leviana aquilo que você deve respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que algumas vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso faz parte de seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Aí a pergunta dele foi se o feto merece a mesma atenção que a criança, né? Ele falou, não é obra de Deus? Por que você vai desrespeitar? Quem te põe no lugar de desrespeitar uma obra de Deus porque ela não está completa? Você não sabe qual é o interesse divino, então você tem que respeitar sim. Com isso, gente, a gente encerra essa primeira parte do capítulo 7. E no próximo episódio, episódio 25, nós vamos falar das faculdades morais e intelectuais do espírito. Tá bom? Muito obrigado e até já.